Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Qual é a doutrina, a crença fundamental mais difícil de explicar e de se entender dos adventistas do sétimo dia? Hoje você vai ficar sabendo um pouquinho sobre esta crença fundamental, sobre essa doutrina dos adventistas. É claro que para entender bem este assunto, nós precisaríamos pelo menos de uns 30, 40 minutos para explicar para vocês. Mas vou tentar resumir em menos de 10 minutos para vocês entenderem um pouquinho sobre essa doutrina. O mistério de Cristo no santuário celestial. Essa doutrina, os adventistas, tem sido atacada por muitos evangélicos, por muitos pastores evangélicos que não entendem esta doutrina e acusam os adventistas de estarem pregando heresia. Eu já vi até algumas pessoas dizerem assim: essa doutrina os adventistas criaram para colocar desculpa, porque eles erraram a data da volta de Jesus, em 22 de outubro de 1844, então inventaram esta doutrina para servir ali de pano de fundo, para servir de desculpa para eles. Mas vocês vão ver que isso aqui é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que tem apoio bíblico, apoio da palavra de Deus. Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 24, diz o seguinte: porque Cristo nunca entrou em santuário feito por mãos humanas, mas entrou no verdadeiro santuário. Porque o santuário que era feito por mãos humanas eram figuras do verdadeiro santuário, o santuário celestial. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, que viveu aqui, e lembra que foi que Jesus foi chamado por João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque todos os animais que morriam, eram sacrificados ali, estavam simbolizando um dia que o verdadeiro Cordeiro de Deus ia morrer. Lembra o que aconteceu na morte de Jesus? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E naquele momento que o sacerdote ia matar o cordeirinho, houve um terremoto muito grande na morte de Jesus, quando Jesus falou: a palavra está feita. E ali que aconteceu? O cutelo caiu da mão do sumo do sacerdote e o cordeirinho escapou, e uma mão invisível rasgou o véu do templo de alto a baixo. E todas as pessoas começaram a ver o que tinha dentro do lugar santo dos santos. Lembra que só quem podia entrar dentro do lugar santo dos santos era o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele entrava para a purificação do santuário terrestre. E agora, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, ele saiu daqui, e aí a palavra de Deus diz que ele saiu para ser o quê? O nosso sacerdote. Ele começou a interceder por mim e por você. Mas quando chega no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado. Esta doutrina, essa crença aí, de Daniel 8, 24, Daniel 8, 14, que foi que os nossos primeiros pais ali, como Guilherme Miller, Irenedes e outros, começaram a estudar a Bíblia e entenderam, acharam que Jesus iria voltar no final da data dos 2.300 anos, que se encontra ali no livro de Daniel 8, 14. Eles marcaram até a data, 22 de outubro de 1844. Acontece que Jesus não voltou nessa data. A data estava correta, o que estava errado era a interpretação. Isso tudo era para se cumprir o livro de Apocalipse, capítulo 10. Lembram que quando o anjo poderoso deu o livrinho para João e disse: come o livrinho. Ele comeu aquele livrinho. Na sua boca era o quê? Era doce como mel. Mas quando chegou no seu estômago, amargo como um fel. E quando você lê no livro de Apocalipse, capítulo 10, 9, 10, diz: é necessário que ainda profetize a muitas nações, tribos, línguas e povos. Pois é, esse livrinho aí é o livro de Daniel, que foi comido pelos nossos primeiros pais. Ele foi mastigado, muito estudado. Quando a pessoa come o livro, está simbolizando estudar bastante. E eu estou muito aquele livro que era um livro selado. O livro de Daniel era um livro selado. O livro de Apocalipse é um livro desselado. É um livro, uma revelação. É um livro aberto. Agora, o livro de Daniel não. O livro de Daniel é um livro selado.
Então, estudaram bastante aquela data, aquela profecia, e viram que aquela data batia exatamente em 1844. Acontece que antes de 1844, essa mensagem foi muito doce na boca dessas pessoas, porque acreditaram que Jesus ia voltar em 1844. Doce! Mas aí, quando passou essa data que Jesus não veio, foi uma grande amargura, uma grande decepção. Isso ali cumpriu-se a profecia de Apocalipse capítulo 10. Aí, o que aconteceu? Jesus, naquele momento, entrou no Santo dos Santos. Esta era a interpretação correta, porque Cristo nunca entrou em santuário feito por mãos humanas. Quando você lê no livro de Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, diz: ora, essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. E quando você lê no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no verso 23, diz o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores daqueles. Lembram que lá no livro de Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou te mostrar ali um santuário, vou te mostrar para ali, vou te mostrar um santuário, e tudo que você vê, você escreve, você vai fazer exatamente como você viu. Estão lembrados? Pois é, aquele santuário terrestre era uma xerox do santuário celestial, esse mesmo que João viu no livro de Apocalipse capítulo 11, verso 19. Lembra lá que ele viu o santuário, o tabernáculo de Deus, viu a arca da aliança? E quando chega aqui, Hebreus capítulo 9, no verso 24, diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Aquele que foi feito por mãos humanas era a figura do verdadeiro santuário. Então, daqui da terra era apenas uma cópia, era uma xerox, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, nós adventistas, nós cremos que Jesus entrou no Santo dos Santos no final das 2.300 tardes e manhã, quando terminou a profecia de Daniel 8,14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, o santuário será o quê? Purificado. Guilherme Milho e outros acreditavam que o santuário era a terra e a purificação do santuário seria a volta de Jesus. A data estava correta, mas estava errada a interpretação, porque estava cumprindo-se a segunda parte do que acontecia aqui no santuário terrestre. Lembra o que acontecia? Todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo para interceder pelas pessoas, por ele e também por todas as pessoas, pelos pecadores. Mas uma vez no ano, apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para a purificação do santuário. E quando ele saía de lá de dentro do santuário, a Bíblia diz que aqueles que estivessem lá fora, não tivessem se arrependido dos seus pecados, não tivessem abandonado os seus pecados, eram destruídos, eram mortos e não poderiam mais pertencer ao arraial de Israel. E o que significa isso? Significa que hoje Jesus se encontra no Santo dos Santos. Eu acredito que é um símbolo, simbolicamente Jesus está hoje intercedendo por nós no santuário celestial. Simbolicamente está ali no Santo dos Santos intercedendo por mim e por você. Ele é o meu sumo sacerdote. Jesus é o teu sumo sacerdote, é o meu advogado, é o teu advogado. Louvado seja Deus. E nós, adventistas, acreditamos que um dia Jesus vai sair desse santuário. E quando ele sai do santuário, a porta da graça se fecha. E quando essa porta da graça se fechar, não tem mais oportunidade de perdão para ninguém. Isso vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Mas tem apoio bíblico, muitas passagens da Bíblia, aqui eu não poderia deixar para vocês, mas como o tempo, eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas lembra o que aconteceu lá no dilúvio, por exemplo? O dilúvio, quando a porta da arca se fechou, não aconteceu o dilúvio no primeiro dia.
e nem no segundo, nem no terceiro dia, mas as pessoas já tinham sido seladas. Os que estavam dentro da arca estavam salvos, os que estavam fora da arca estavam perdidos. A porta da graça já tinha se fechado para eles. Continuavam brincando, casando, comendo, trabalhando, brincando, mas já estavam sido selados. Uns já estavam salvos, selados para a salvação, e aqueles que não tinham entrado na arca estavam selados para a perdição. Assim também vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Agora me pergunte quanto tempo isso vai ser, uma semana, um mês, porque eu não sei. Só sei dizer que será pouco tempo. E essas pessoas vão continuar trabalhando, brincando, correndo, mas as suas vidas já foram seladas. Aqueles que receberam o selo de Deus estão salvos. Aqueles que receberam o selo da besta estão perdidos para todo sempre. Vão continuar trabalhando, brincando, correndo, mas já foram selados. Uns para a salvação e outros para a perdição. E é por isso que muitas pessoas não conhecem essa doutrina, não sabem explicar essa doutrina e acusam os adventistas de estarem pregando heresias. Mas não, nós pregamos somente o que está na Bíblia, na palavra de Deus. E nós temos um apoio bíblico, que Cristo, Jesus, está hoje no Santo dos Santos, intercedendo por mim, intercedendo por você. Jesus é o nosso sumo santuário nas mansões celestiais. É o meu advogado, é o seu advogado. Um dia, quando ele falar a palavra está consumado, e aí não haverá mais salvação para ninguém, vai deixar o Santo dos Santos. A mesma coisa que acontecia aqui no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, não havia mais salvação para ninguém. Estava salvo, estava perdido. Quando ele saía, e se tivesse alguém lá fora que não tivesse se arrependido, seria o quê? Destruído. Assim também, quando Jesus se deixar, se levantar, está consumado, está feito. O que ele poderia fazer para salvar o ser humano já fez. E agora não tem mais oportunidade de salvação para ninguém. Vai cumprir Apocalipse capítulo 21, o verso 8, que diz: quem for santo, santifique-se ainda mais. Quem for imundo, continue na prática da imundície. O santo continue a santificar-se. Outras palavras, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Hoje a Bíblia diz: se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de nós nos arrepender dos nossos pecados. Nós não sabemos de dia de amanhã, não sabemos nem daqui a um segundo. Imagine amanhã. É por isso que nós temos que nos arrepender todos os momentos de nossa vida. Estamos seguros, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador na nossa vida, viver uma vida de conformidade à sua vontade, à sua palavra, e assim, se a morte nos levar, ou se Jesus deixar o Santo dos Santos, nosso nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro para toda a eternidade. Mas para que ainda, Matusa? As pessoas que estão seladas com o selo de Deus, as pessoas que estão salvas, para que elas ainda vão continuar sofrendo ainda perseguições, um tempo de angústia, como vocês pregam, qual nunca houve desencarnação sobre a face da terra? Para quê? Já que já estão salvos, já que já foram selados. Isso é para provar para todo o universo. Não somente para as pessoas deste mundo. Não somente para os anjos, mas para todo o universo. Porque eu creio que a criação de Deus não foi só esse planeta Terra. Eu creio que Deus é infinito, a sua criação é infinita. Eu creio que existem bilhões de planetas que Deus criou, que são habitados. É claro que essas pessoas não se comunicam com nós. É claro que nós não podemos se comunicar com eles. Esses ETzinhos que aparecem por aí, outro dia eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto aí. Esses são diabólicos, realmente são diabólicos. Muitas vezes são até invenções humanas e muitas vezes invenções diabólicas. Mas os verdadeiros extraterrestres são os anjos celestiais, né? Os anjos malignos também são. Agora estão morando aqui na Terra. Mas eu creio que existem bilhões de planetas habitados. Esse será outro assunto que eu vou explicar para vocês, quem sabe, no outro dia. Mas isso para mostrar para todo o universo que existe um povo que ama a Deus, que guarda os seus mandamentos e que vai viver uma vida sem pecado, na presença de um Deus santo e santo. Porque esta era a acusação do diabo, dizendo que era impossível ser humanos guardarem a lei. E Deus então vai provar para o universo que estes salvos, estes selados aí, vão viver uma vida sem pecado, vão santificar-se cada vez mais e vão viver
uma vida santa na presença de um Deus santo. Isso vai acontecer com os vivos que estiverem vivos por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você estiver vivo e se você estiver selado com o Senhor de Deus, você vai viver uma vida sem pecado, na presença de um Deus santo, sem um intercessor nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique todo na santa paz de Jesus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da verdade, o canal que fala a verdade, doa a quem doer. Fique todo na santa paz de Jesus e Deus te abençoe em nome de Jesus.